Sabe quando você cria uma expectativa muito alta a respeito de um fato, de um acontecimento ou de uma pessoa, e quando a situação de fato se concretiza, você percebe que não era tudo aquilo? Pois é, essa expectativa exacerbada e a consequente decepção são dois dos muitos temas abordados no livro sobre o qual conversaremos hoje, A Cidade Sitiada, da Clarice Lispector. E se você, assim como eu, não é fã daquele estilo mais introspectivo, como por exemplo em A Paixão Segundo GH ou A Hora da Estrela, este vídeo e também este livro podem ser mais interessantes para você do que para os fãs realmente da Clarice, que costumam não gostar muito desta obra ou simplesmente deixá-la ali meio ignorada. Bem, eu estou regravando a introdução deste vídeo porque a princípio o começo tinha sido prolixa demais, né? O começo tinha ficado muito enrolado. Então eu sei agora o que é que vocês vão ver a seguir. Eu vou comentar um pouquinho a respeito da dificuldade da Clarice para publicar essa obra. Falarei um pouco sobre o livro em si. E, por fim, farei alguns paralelos entre características deste livro aqui e aquele momento de vida da Clarice. Esse é o terceiro romance publicado pela autora e é um dos menos queridos pelo público, né, pelos fãs da Clarice, e também foi um dos mais ignorados pela crítica na ocasião do seu lançamento. E até foi difícil para Clarice conseguir quem publicasse essa obra, que era tão diferente das duas anteriores. Parto do Coração Selvagem, seu primeiro romance, teve uma aceitação muito boa. Já o segundo, O Lustre, teve uma boa aceitação também, mas ele já gerou um certo estranhamento, principalmente por parte da crítica. E ela aparece com esse terceiro, né, tão diferente dos demais, com uma história que também era bastante diferente das anteriores, e é uma história que tem um enredo aparentemente simples, a dificuldade da compreensão desse livro não está no que a história diz, mas sim na linguagem. Ela escolhe uma linguagem muito rebuscada, muito hermética, para falar de uma história que, teoricamente, como eu disse, é simples. Nós estamos acompanhando o amadurecimento de uma jovem, então é a transformação aí de uma adolescente numa jovem, em seguida numa mulher, e também a urbanização da cidade onde essa moça mora. Existe uma relação de espelho entre Lucrécia Neves, essa garota, e São Geraldo, que é uma cidade interiorana e fictícia. Só que a Lucrécia vê essa evolução de São Geraldo, esse processo de urbanização, com uma certa desconfiança. Ela não recebe aquilo com bons olhos, embora ela tenha, sim, o sonho de morar numa cidade maior, de ter acesso a teatros, óperas, espetáculos, coisas que não existem ali em São Geraldo. E ela, uma moça de família simples, que vive na década de 20, no século 20, sonha em realizar, em acessar tudo isso por meio de um casamento. Então ela idealiza muito como seria esse marido, como seria a vida conjugal, como seria a vida numa outra cidade, numa cidade grande. Ela não se conhece muito bem e ela não faz questão de se conhecer. O narrador desse livro, inclusive, é muito duro com a Lucrécia em diversas passagens. Ele reforça muito essa recusa da Lucrécia em elucidar coisas, em se conhecer, em se aprofundar nas relações, nas pessoas, nos sentimentos, nos próprios sentimentos. Então ela existe em função do olhar do outro. A Lucrécia tem um contato com o mundo sempre pelo sentido da visão. E é muito interessante observar ao longo do livro todo como verbos que se referem a isso são constantemente usados. Então, Lucrécia olhava, Lucrécia via, Lucrécia fitava, Lucrécia observava. Ela está sempre olhando para as coisas, mas nunca exatamente participando. Ela não toma a vida para si. E fica ao sabor dos acontecimentos e também ao sabor do julgamento que os outros fazem dela. Ela tem, como eu disse, uma personalidade aí bastante apagada, não faz questão de
chamar a atenção para si, e ela tem consciência disso, porque ela conscientemente diz que ela vai chamar a atenção para os adornos. Então ela está sempre preocupada com bolsa, pulseira, chapéu. Então a Lucrécia vai se desenvolvendo como uma personagem muito fútil, muito vazia, que não tem outra preocupação além daquela de manter uma casca. Isso porque ela, segundo esse narrador tão cruel, nem bonita era. Então uma mulher que não era bonita, não era interessante, não tinha uma vida interior para oferecer, mas cuidava da sua casca. E é interessante também como a Lucrécia mimetiza o comportamento dela, a depender do lugar onde ela está ou da pessoa com quem ela está lidando mais naquele momento. Ela é uma moça muito sozinha, a solidão é um ponto muito reforçado também nesse livro, e eu já vou comentar um pouco mais sobre isso quando eu falar sobre a Clarice Lispector na segunda parte do vídeo. Então é uma moça que não tem amigas, não tem companheiras, não tem colegas, é uma moça que está sempre sozinha, vive com a mãe, mas a relação dela com a mãe também não é assim tão próxima. E com quem que ela conversa? Com quase ninguém. Os diálogos desse livro são uma coisa muito estranha. Essa foi a segunda vez que eu li o livro. Na primeira vez me causava muito estranhamento, porque um personagem pergunta uma coisa, o outro ou não responde, ou muda de assunto, só que isso vai se repetindo ao longo do livro. Não tem um desenvolvimento, assim, daqueles diálogos. Bom, até tem, a partir de um certo ponto tem. Mas, na maior parte do livro, existe essa dificuldade de comunicação. Os personagens não conseguem se fazer entender. O assunto se desenvolve em temas mais superficiais. Basta o assunto ficar um pouquinho mais complexo para que esses personagens já se percam. Então, nós temos aí esses diálogos muito esquisitos, sobre os quais também falarei quando comentar sobre a vida da Clarice, que eu achei muito interessante fazer esse paralelo entre ficção e autora. E voltando aqui. E com outras moças, na primeira oportunidade que a Lucrécia tem de se desenvolver um pouco mais, de conversar sobre coisas, aliás, sobre ideias, né, e não só sobre coisas, ela se retrai. E é uma escolha que ela faz de não se desenvolver intelectualmente. Então não é que a Lucrécia é não dotada de inteligência, ela só escolheu não usar, sabe? Se entre alimentar o conteúdo e alimentar a casca, ela fica só com a casca. Ela não passa pela cabeça dela que ela pode ser inteligente e bem arrumada. Pela vida dela ao longo do livro, passam 4 figuras masculinas que podem se casar com ela. Quer dizer, um deles, teoricamente, não pode, mas vamos lá. Ela tem 4 atributos masculinos à sua disposição na figura de cada um desses homens. Só que cada atributo também tem um contrapeso. Nós temos o Tenente Felipe, que é a representação da masculinidade, da força física, da virilidade, só que ele é violento. O Perseu, que é lindo, representa aquele ideal da beleza, é quase um troféu, mas é tosco. Tem menos vida interior do que a Lucrécia. O Lucas, que representa o amor idealizado, aquela paixão, só que ele ainda é casado. E eu digo ainda porque a mulher dele tá doente, então não deixa de ser um impeditivo, né? Ele ainda não é viúvo. E temos também o Mateus, que tem uma vida financeira mais estável, que representa aí uma ascensão social, mas ele é muito mais velho do que a Lucrécia. Então ela precisa escolher um desses pretendentes aí para o tão sonhado casamento e a tão sonhada partida de São Geraldo. Enquanto ela está em São Geraldo, ela se incomoda com a cidade, ela não gosta dali. Ela gosta, mas não gosta, sabe? Ela gosta do que era São Geraldo, mas ela não gosta dessa mudança que está acontecendo. E nesse ponto, a figura do cavalo é muito bem usada aqui. Em vários momentos, a Lucrécia é comparada a um cavalo. Na primeira leitura, eu achei isso só estranho, eu achei que era só o narrador desdenhando da Lucrécia. Na segunda leitura, eu já acho que é uma representação da resistência à urbanização.
porque nós estamos saindo de uma cidade em que o cavalo é o meio de transporte para uma em que o automóvel está chegando. Então, a Lucrécia é aquele cavalo que não quer perder o seu protagonismo, vamos dizer assim. Gente, eu sei que para o cavalo não é legal ser usado dessa maneira, mas vamos nos ater aqui ao sentido literário da coisa. Então nós temos esse cavalo resistindo à mudança e a urbanização chegando, custe o que custar. Como eu disse, em algum momento ela se casa. Ela tem essa relação com São Geraldo, de meio que amor e ódio, quer sair da cidade, mas se identifica muito com aquele lugar, porque ela é uma moça simples de uma cidade simples. E ela consegue ir embora. Mas, eu abri esse vídeo falando sobre a decepção, né? Pois é. A Lucrécia seria hoje o que são essas... Sabe esses influencers que vão nos lugares só para tirar foto? Eles não estão interessados no espetáculo, eles estão lá para tirar a foto. Então eles vão, tirar uma foto assim super legal naquele lugar instagramável e vão embora. Já vi isso em academia também, eles chegam, eles filmam ali uma série ali de exercício, não sei o que, e vão embora. Eles não estão para viver o momento, eles estão para dizer que foram. Pois é, essa Lucrécia na cidade grande. Ela não quer ir ao teatro porque ela está interessada naquele crescimento, na aquisição ali de capital cultural, que também virou uma expressão na moda agora. Ela só quer dizer que ela vai ao teatro. Ela quer fazer coisas de cidade grande para dizer que ela faz, não para realmente usufruir de tudo isso. Então é lógico que esse ideal da cidade grande não vai atender aos anseios dela, porque ela vai continuar sentindo aquele vazio. O que ela quer, quem ela é, afinal de contas, nem ela sabe. Bom, sobre enredo, paro aqui. Eu gosto muito desse livro. Ele é muito diferente de outras obras da Clarice, que trazem personagens muito complexos, pessoas que estão ali muito em si mesmadas, né, em busca de algo muito profundo na própria identidade. Eu li uma expressão esses dias no livro do Bose, esqueci de pegar o livro, mas é o História Concisa da Literatura Brasileira. Ele classifica os livros da Clarice como romance de transfiguração, em que já não basta mais que o autor transponha a realidade, a psique, para dentro da história. Eles precisam criar uma realidade, uma psique dentro dessa nova forma de narrar. Então, achei uma forma muito bonita de se falar sobre a complexidade das personagens, do tipo de livro que ela escrevia. E ela tem, né, a Lucrécia, essa personagem tão oca, tão vazia. Então, não à toa, os fãs de todo aquele existencialismo da Clarice não gostam muito desse livro. Vou comentar um pouco agora sobre a Clarice, qual era o momento de vida dela, que tem muito a ver com esse vazio da própria Lucrécia. Eu vou me basear aqui para falar sobre esse momento de vida da Clarice, principalmente na biografia que eu estou lendo ainda, Clarice, Uma Vida que se Conta. Não li inteira, mas eu fiz questão de ler o capítulo que se refere a esse período de vida da Clarice, entre 46 e 49. Ela era esposa de diplomata, como eu já comentei aqui no vídeo lá de Livros de Maio, e ela estava, a princípio, morando em Nápoles, na Itália, que era um lugar de onde ela gostava. Ela gostava da cidade e ela gostava do tipo de vida que ela levava, porque ela se sentia útil. Ela era voluntária num hospital que atendia feridos de guerra. Então, estamos falando aqui de Segunda Guerra Mundial ainda em curso. Então, ela trabalhou nesse hospital, dava atenção ali para as pessoas, providenciava artigos de que eles precisassem, estava sempre intermediando alguns pedidos, enfim. Era um trabalho que trazia sentido para ela, que trazia satisfação, como ela narra em várias cartas. Com a promoção do marido, ela precisa se mudar para Berna, na Suíça, e essa mudança acontece já depois do final da guerra. Quando ela chega em Berna, o que ela encontra? Um país que não estava diretamente envolvido na Segunda Guerra e um momento político também de muitos acordos, muitos tratados, muita negociação diplomática, e ela precisava acompanhar o marido em vários compromissos.
Eu disse que retomaria essa questão da dificuldade de comunicação que existe no livro quando falasse da Clarice, né? Pois é, chegou esse momento. Com a chegada da Clarice em Berna, o tipo de convivência que ela passa a ter muda. Ela mesma já não tem um trabalho diretamente ligado com pessoas como ela tinha em Nápoles. Ela até tentou trabalhar na Cruz Vermelha da Suíça, mas... Aliás, na Cruz Vermelha de Berna, mas nesta cidade eles só aceitavam suíços como colaboradores. A Cruz Vermelha que aceitaria estrangeiros seria só a de Genebra, que é longe de onde ela estava. Então, qual foi a função da Clarice nesse momento? Apenas ser esposa. Ser esposa e ser esposa de diplomata. Ou seja, nas palavras dela, começou a era dos jantares e das festas. Numa situação dessas, qual é o papel que se espera, né? Que ela diga o que as outras pessoas querem ouvir. Então a Clarice precisa esconder a própria autenticidade, deixar as próprias ideias de lado para conversar apenas o que se espera que ela converse. Amenidades, futilidades, coisas que reforçavam um vazio que ela já vinha sentindo. Então aqui entra essa questão da falta de diálogo. Ela não conseguia desenvolver umas conversas interessantes a respeito de temas que seriam interesses somente dela. Ela não consegue falar sobre assuntos que trariam alguma riqueza intelectual, que trariam alguma profundidade. Em algumas circunstâncias, a barreira era o idioma, ela não falava alemão, e em outras, a barreira era o convívio, né? O tipo de pessoa com quem ela estava lidando. Outras esposas de diplomata. Ela não gostava dessa convivência só por amenidades. Então, essa falta de profundidade nos diálogos da Clarice reverbera muito na falta de profundidade dos diálogos lá do livro. E essa falta de diálogo reforça um dos aspectos mais interessantes desse livro, que é justamente a solidão. Tanto a Lucrécia quanto a Clarice estavam muito sozinhas e muito sitiadas em suas próprias cidades. A Clarice detestava Berna. Para ela, aquele lugar era muito silencioso e todos os dias tinham, segundo ela, cara de domingo. Então, assim como existe uma mimetização entre Clarice e Berna, tão silenciosas, existe essa mimetização entre a Lucrécia e a cidade, né, e São Geraldo. As duas precisando crescer, mas a Lucrécia resistindo a esse crescimento e a essa expansão, embora ela mesma desejasse tudo que uma cidade grande tem a oferecer. Além da decepção pela idealização exagerada e da solidão, um outro tema que é bem recorrente aqui é a questão da busca da identidade. A Lucrécia não sabe quem ela é, e nesse ponto da vida, a Clarice também parecia não conseguir se identificar. Não é que ela não soubesse quem ela era, mas ela não conseguia exercitar a própria identidade. Em várias cartas para as irmãs, ela comenta que não está nem lendo, não consegue escrever, ela não consegue ser quem ela é enquanto ela está em Berna. Então é uma pessoa que está travada na vida, ela está estagnada por não conseguir exercer, né, não conseguir colocar para fora quem ela é e conseguir realmente viver Clarice. Ela era apenas a esposa do Mauri. E esse momento foi muito difícil para ela e intensificou um período aí bastante depressivo que ela já vinha enfrentando desde que ela morava no Brasil. Mas esse período em Berna acentua muito essa melancolia da Clarice. Ela mesma diz que o que a salvou em Berna foi a gestação, porque ela escreveu esse livro, uma parte desse livro foi escrito com ela grávida, ela começou a escrever esse livro antes de engravidar, mas uma boa parte dele foi escrito na gestação. Então, retomando aqui, ela disse que o que a salvou foi ter tido um filho e ter escrito esse livro, mas foi um livro escrito a duras penas, porque ela tentava e não ia, ela não conseguia se desenvolver, ela não conseguia trabalhar. Tamanha a sua melancolia. Ela demorou muito para concluir esse livro
E no processo de escrita, ela dizia que ela não sabia exatamente o que ela estava buscando com esse livro. Então, mais um reflexo aí. A Lucrécia também não sabe exatamente o que ela busca, né? Que expectativa é essa que ela coloca em tudo e nada traz sentido. Se a escrita foi difícil, a publicação foi mais difícil ainda. Ela enviou os originais aqui para o Brasil e a irmã dela, a Tânia, e o Lúcio Cardoso também ajudaram na publicação desse livro, ajudaram a encontrar alguém que estivesse disposto a publicar essa obra. E foi difícil, porque ninguém queria publicar esse livro, pela linguagem meio estranha. Além dos diálogos, né, que eu já comentei, que são muito esquisitos. Muitas vezes o narrador também faz umas construções aqui que você fica... Quê? Parece que a frase está incompleta. Mas enfim. Superadas as dificuldades, livro publicado e mal recebido. Mais uma vez, a crítica foi muito dura com a Clarice, muito mais dura do que já havia sido com o Lustre, e essa obra quase custou a carreira da Clarice, porque, claro que os editores começaram a olhar para esse nome com uma certa desconfiança. É um livro curto que requer paciência, requer cuidado aí na leitura, requer a releitura de alguns parágrafos para que a gente possa captar qual é a ideia ali. Mas é uma leitura que, ao meu ver, vale muito a pena, eu gosto muito desse livro e ele cresceu nessa releitura. Acho que, no fundo, todos nós, em algum momento da vida, fomos meio Lucrécia. Nós criamos uma expectativa que não se cumpriu. Nós criamos uma idealização exagerada de alguma coisa que, tudo bem, quando aconteceu foi só mais um evento e a gente fica, que era só isso? É natural que todos nós passemos por momentos assim. O que não é natural é levar praticamente uma vida inteira, como é o caso da Lucrécia. Bom, eu só não recomendo esse livro para quem nunca leu Clarice Lispector. Para quem nunca leu Clarice, eu acho que o melhor jeito de começar é pela não ficção dela, ou pelas crônicas, ou pela reportagem. E tem um livro que é bem legal para isso, que é o Clarice na Cabeceira, Jornalismo. Aqui nós temos algumas entrevistas que ela fez, e aliás, ela como entrevistadora era excelente. Algumas crônicas, muitas são bem-humoradas, e também alguns trechos de reportagens que ela fez ao longo da vida. Mas, se você quiser começar pela ficção, comece pelos contos, e aí nesse caso eu indico o Laços de Família, que é um dos melhores livros dela, de contos, e tem também alguns de seus textos mais famosos, como, por exemplo, O Búfalo e A Menor Mulher do Mundo. Gosto bastante desse livro aqui, e acho que, para quem quer começar a ficção, ele traz um apanhado bem conciso. Não dá para dizer simples, mas um apanhado conciso aí de como a Clarice explora as individualidades e da particularidade que ela tem para tratar de certos temas, né? Para quem quer começar já com um texto mais longo, A Hora da Estrela, que é bem curtinho, né? Talvez aí a obra mais famosa dela, que não vou dizer que é um livro simples de entender, claro que não, mas é mais fácil você se entender com a Macabeia e esse narrador aqui, do que com a Lucrécia e esse narrador aqui do A Cidade Sitiada. Ali, na Hora da Estrela, as construções frasais, pelo menos, fazem mais sentido do que A Cidade Sitiada. Muito bem, eu espero que esse vídeo tenha incentivado você a ler A Cidade Sitiada, que é uma obra muito interessante, sim. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!